Olá, estudante! Seja bem-vindo a mais um vídeo do Professor Lau. Apesar da sua proposta inicial ser aplicações front-end, como uma das poucas linguagens suportadas nativamente pelos navegadores, o JavaScript hoje pode ser utilizado em desktop, mobile e até back-end. Na aula de hoje vamos aprender a instalar o JavaScript no Linux, bem como configurar a IDE VS Code para o uso do JavaScript. Vamos lá! Então vamos dar início à nossa aula com a instalação do JavaScript no Linux. Como eu já disse, o JavaScript foi concebido inicialmente para ser aplicações front-end web. Então vamos ver como isso funciona. Para isso nós vamos abrir no terminal. Inclusive fica a primeira dica do vídeo. Tem um vídeo no canal, terminal básico no Linux. Vou deixar o link no card na descrição, para você se orientar sobre os comandos que vão ser executados aqui. Primeira coisa, vamos navegar para a área de trabalho. Vamos criar uma pasta chamada JavaScript. Perceba que criou aqui, bem do meu ladinho aqui, ó, a pasta JavaScript. Vamos entrar nela e vamos criar outra pasta chamada de front-end. Entrar nela também e vamos editar um arquivo HTML para poder utilizar o JavaScript. Então vamos chamar de index.html e dentro dele vamos basicamente colocar abrir HTML e fechar HTML e vamos colocar uma tag para script. E o source vai ser igual ao index.js. Vamos fechar o script. Então basicamente você vai apontar para outro arquivo. Vamos sair e salvar. Deixa eu ver se está tudo certo. Script, source, index.js. Isso aí. Muito bem. Salvar. Vamos criar um arquivo então javascript.js. E vamos fazer uma aplicação mais básica, que é console.log, que seria o nosso Olá Mundo, né? Olá Mundo em JavaScript. Sair e salvar. Aí vamos mudar aqui, vamos abrir aqui a pasta do JavaScript. Vamos abrir aqui. Maximizar aqui, voltar aqui na nossa pasta front-end, vamos abrir o index.html. A gente vai perceber que nada aconteceu, porque basicamente ele mostrou o Olá Mundo no console, né? Para a gente ver o console, a gente vem aqui nos três pontinhos, mais ferramentas do desenvolvedor. Aí vemos aqui em console, aqui percebe que ele mostrou o Olá Mundo, ele deu esse erro aqui porque não é seguro executar localmente, mas se você quiser basicamente dar um Ctrl F5, ele vai recarregar, ou então segurar o Ctrl e apertar aqui para atualizar, ele vai fazer a mesma coisa. Então perceba que aqui está o nosso Olá Mundo em JavaScript. Vamos voltar aqui então ao nosso terminal, vamos botar mais coisas. Aqui a gente pode fazer, por exemplo, um alerta. Olá Mundo em JavaScript. Ele vai gerar um alerta para nós. A gente tem acesso ao documento, porque é uma página front-end, uma página com HTML. Então, document element, os elementos do documento, .inner HTML. Eu vou colocar aqui o HTML, vai ser Olá Mundo em JavaScript. Bem. E vamos mudar o título para Olá Mundo em JavaScript. Então a gente vai mandar um alerta, mandar uma coisa do console, mudar o HTML, mudar o título da página. Vamos sair e salvar. Tá tudo certo. Vamos voltar aqui no nosso navegador
E vamos dar aqui um Ctrl F5. Perceba que ele mostrou o Olá Mundo ali, gerou alerta, mudou o HTML da página e o título da página. Tudo bem? Podemos fechar aqui. E é assim que funciona para trabalhar com front-end web no JavaScript. Não precisa instalar nada, né? Já está tudo instalado. Para utilizar ele como desktop ou back-end, aí sim você vai ter que instalar o grande responsável por tirar o JavaScript do navegador, que é o Node.js, né? E para isso nós vamos instalar o Node.js. A primeira coisa que poderia ser feita, aqui no caso eu estou utilizando uma distribuição Linux muito famosa, que é o Ubuntu, baseada em Debian, e eu poderia dar um sudo apt update, né? Se você tiver em outra distribuição, você vai ter que adaptar o gestor de pacotes, né? No caso, qualquer outra distribuição baseada em Debian, como o Ubuntu, seria basicamente dar um sudo apt update. Depois a gente vai fazer um sudo apt install. Só que se a gente fizer isso, eu vou dar um sudo apt search. Basicamente eu vou procurar por o que a gente utilizaria para instalar, que seria, eu vou botar uma busca aqui exata por Node.js. Aqui é também Node.js. Aí perceba que ele vai instalar a versão 18. É uma versão bem antiga, né? Esse é um problema de distribuições baseadas no Debian, né? Normalmente os pacotes são muito antigos. Se você tem uma distribuição mais bleeding edge, talvez isso não seja um problema, você vai só instalar diretamente. Mas independente de qualquer distribuição que você for instalar, tem uma forma que basicamente você abre o navegador e procura por Node.js, download. Aí aqui, primeiro link aqui, vou deixar o link na descrição. E basicamente você tem aqui uma série de scripts para você fazer a instalação utilizando o NVM. Aqui, claro que se tu tem a questão também se você utiliza Bash, né? Por padrão você vai utilizar Bash. Mas, aliás, não por padrão, mas normalmente é Bash nas aplicações Linux. Se for outra distribuição, aí você vai ter que mudar aqui algumas das opções. Mas como o Bash é uma das mais comuns, eu vou copiar essa linha que faz o download e instala o NVM. Vamos voltar aqui para o nosso terminal. E vamos limpar aqui e vamos colar aqui a nossa linha. Aí ele vai reclamar que não tem o curl instalado, então vamos instalar sudo apt install curl. Agora sim, vamos colar a linha. Muito bem, ele instalou. Vamos botar aqui um lado do outro aqui para ficar mais fácil. Aí que tem para você reiniciar o shell, para você poder utilizar aqui sem ter que abrir e fechar o navegador, o terminal. Vamos colar ali. E aí agora sim, nvm install 24, que é a última versão. Você vê que ele já instalou aqui para nós. Muito bem. Aí a gente pode verificar se o Node está instalado. Node -- version, pode ser Node -v também, como está dizendo ali no tutorial. E está instalado. Então, basicamente a gente tem o Node instalado. Então vamos criar aqui uma pasta. Aqui nós temos a front-end. Vamos criar uma pasta chamada back-end desktop. Vamos entrar nela e vamos criar uma aplicação Olá Mundo com o Node. Então nano main.js e vamos fazer a aplicação console.log Olá Mundo em JavaScript. Sair e salvar. E para rodar é basicamente node main.js.
E aí está o nosso... Opa, eu acabei digitando errado. Olá Mundo. Sair e salvar. E Node main.js. Aí sim, Olá Mundo em JavaScript. E está funcionando. E com isso, damos por encerrada a instalação do JavaScript no Ubuntu Linux. Mas é claro que para editar os seus arquivos JavaScript, você não vai utilizar o bloco de notas, isso seria uma tremenda loucura. Você vai utilizar uma IDE, que são softwares que facilitam a vida do programador com ferramentas que auxiliam no desenvolvimento. Um dos mais famosos e bem conhecidos é o VS Code. Vamos aprender a configurá-lo para JavaScript? E para concluir, passamos agora à configuração do VS Code para o JavaScript no Linux. Os passos aqui apresentados partem do pressuposto que você já instalou o VS Code. Vou deixar o link no card, na descrição sobre como fazer isso. E depois de instalar, você abre o VS Code. Muito bem, aí vamos aqui em File, Open Folder. Vamos abrir a pasta do front-end que a gente criou no passo anterior. Muito bem, vai perguntar se eu confio nos autores. Vou dizer que eu confio, fui eu que criei. Aí vamos abrir aqui o index.html. E para poder rodar dentro do VS Code, perceba que, aliás, se eu abrir aqui o JavaScript aqui, perceba que não é sugerido nenhuma extensão. Isso porque o VS Code já suporta JavaScript por padrão, então não precisa instalar nenhuma extensão. E para poder rodar essa aplicação front-end, a gente vem aqui em Run Without Debugging, ou então Ctrl F5, e aí pede para qual navegador você vai utilizar. Aqui no caso ele sugere o Edge, se você usa o Edge no Linux, não sei, não vou julgar, mas enfim. Normalmente você vai utilizar ou o Chrome ou o Firefox. Se você for utilizar o Firefox, você tem que instalar, aí sim você tem que instalar uma extensão, que é o Firefox Debugger, que é essa extensão aqui. Mas como aqui eu não tenho o Firefox, aliás, eu não quero utilizar o Firefox, eu até tenho ele instalado, eu quero utilizar o Chrome, então eu vou utilizar aqui, Run Without Debugging, eu vou utilizar o Chrome, que é o que eu utilizei no passo anterior. Aí perceba aqui que ele criou o Olá Mundo, aí perceba aqui que ele mostrou o Olá Mundo no console e mudou o HTML e o título, né? Da mesma forma eu posso fazer depuração, colocar um breakpoint aqui, venho aqui na HTML e venho em Run Start Debugging. Aí percebe que ele parou no breakpoint. Deixa eu botar aqui um do lado do outro para ficar bonitinho. Deixa eu botar esse aqui do lado aqui. Aí percebe que aqui ele vai fazer eu vou dar um passo aqui, ele vai fazer o Olá Mundo em JavaScript do console. Aqui ele vai gerar o alerta, muito bem. Aqui ele vai mudar o HTML e aqui ele vai mudar o título. Eu posso botar para rodar ou então fechar aqui. E isso conclui a parte de front-end. Para fazer a parte de back-end desktop, vamos abrir então a outra pasta que a gente criou no passo anterior. Vamos abrir aqui, abrir o main.js. Mesma coisa que na pasta front-end, não é necessário instalar nenhuma extensão. Aí podemos ir aqui em Run Without Debugging. Aí sim vamos colocar o Node.js, né, que foi o grande responsável por tirar o JavaScript do navegador. Perceba que ele fez o Olá Mundo aqui. Posso fazer a depuração também aqui, botando um breakpoint, por exemplo, e Start Debugging. Percebe que ele parou no breakpoint, podemos dar um passo, ele escreveu aqui, e rodo, e o programa se encerra. E com isso, damos por encerrado a configuração do VS Code para JavaScript no Ubuntu Linux. E assim chegamos ao final de mais uma aula. Muito obrigado por assistir. Se você gostou, clique em curtir, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Obrigado e até a próxima!